Botei um recorde aqui pra gente. 3, 2, 1 e claquete. Lindões, voltando ali, então, note que ele fala, assinale a alternativa correta. Tem que ser correta. Para ocorrer o fenômeno da reflexão interna total numa fibra óptica, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à normal é maior ou menor do que 90 graus, e N1, que é o índice da casca, deve ser maior ou menor do que o do núcleo. Vamos começar pelo mais fácil, né? N1 é o da casca, que ele chamou aí no exercício. Olhando para o quadrinho aqui, onde eu estava explicando, o N da casca tem que ser menor que o N do núcleo. Ok? Esse é o nosso objetivo para a fibra funcionar. Então, a minha segunda resposta... Pode falar? Eu acho que é o contrário aqui no exercício, não? Tá parecendo que é N2, que é o da casca. Ah, perfeito, Rodrigueira. Minha imagem está péssima aqui, mas voltando aqui no texto. Ah, show. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Show. E senão eu ia responder de um jeito e o gabarito ia dar o inverso do que deve dar, né? Então, recapitulando então. O N2 é a casca, não é isso? E o N1 é o núcleo? Sim, sim. Perfeito. Então, se N1 é o núcleo, deve ser maior que o da casca. Então, N1 maior que. Essa é a segunda resposta. Perfeito? A segunda resposta tem que ser maior que te deixa com letra B ou letra D. Agora, fala sério, né? O ângulo de incidência tem que ser igual a 90 graus? Não, ele pode ser menor do que 90 graus. Né? Ele não deve ser igual a 90 graus. Até porque ângulo de incidência 90 graus, deixa eu mostrar aqui no quadrinho para você. Olha que doideira, mano. Seria isso aqui, ó. Aqui está a fibra, aqui está a normal, né? Tem que fazer 90 graus com a normal. Isso aqui que seria um ângulo de incidência a 90 graus, ok? Porque é sempre entre o raio e a normal. Como a nossa fibra tem variações e tal, quando a luz entrar aqui, ó, ela vai ter um ângulo de incidência. Claro que vai ter um ângulo de incidência menor que 90, diferente de 90. E ele forçou a barra aqui para você, afirmando ser 90, para que você falasse assim, somente se for igual a 90 graus, né, é que tem a reflexão total, porque aí o ângulo é grandão, com certeza vai quebrar o ângulo limite. Não precisa. Eu disse para você que a fibra é tão fininha e eu tenho o índice de refração do núcleo tão maior do que o da casca, que o ângulo limite ele tende a zero. A fibra funciona justamente porque esse cara aqui ó, é bem pequeno, quase 0 grau, né? 0 ponto qualquer coisa. Então, qualquer ângulo acima disso aqui, e portanto menor do que 90 graus, vai fazer a fibra funcionar, ok? Então, não necessariamente precisa ser 90 graus, quanto afirma a letra D. Então, para mim, deve ser a outra. Qual outra, Simon? A B. O ângulo de incidência menor do que 90 graus, e N1, que é o N do núcleo, maior que o N2, o N da casca. E aí a nossa fibra óptica pode funcionar. Do contrário, ela não funciona. Amado, parte final, hein? Meu Deus! Parte final. Número 18, o olho humano é composto por várias estruturas biofísicas que, em perfeito funcionamento, proporcionam capacidade de distinguir formas, contornos, cores, intensidade da luz, profundidade e nitidez. Por outro lado, algumas anomalias podem causar dificuldades de serem focadas. Sobre a retina,
as imagens geradas por refração da luz. Por exemplo, uma pessoa acometida por miopia tem seu globo ocular ligeiramente alongado, fazendo com que a imagem de um objeto seja projetada. Ele quer saber aonde e qual deve ser a correção. Lindão? É depois da retina, né? Depois da retina? Ou antes da retina? Depois da Nosso retina. globo ocular. Nosso globo ocular tem uma camada na frente chamada córnea, ok? Serve para a proteção do nosso globo, permite que apenas a luz entre ali. Associada à córnea, nós podemos ter astigmatismo, ok? E nós podemos ter também a catarata, né? Associada aos problemas da córnea. Tem como fazer transplante de córnea. A luz passou pela córnea, ela vai pela íris, para fazer o controle de qualidade da luz, né? Eu brinco que os bastonetes e os cones controlam a intensidade da luz e as cores que você vai enxergar. Se der pepino nos cones, você fica daltônico, né? Não enxerga determinada cor. Se o seu bastonete também for defeituoso, você pode ter hipersensibilidade da luz, né? Não é, meu olho é claro, não, é hipersensibilidade mesmo. A luz de uma lâmpada, você já não consegue enxergar direito e tal, fica ruim para você a situação. Agora, passou pela córnea, passou pela íris, chega no cristalino, que juntamente com o músculo ciliar, muito legal, né? É o amortecedor, que faz com que o seu cristalino fique fit e fat, né? Seu cristalino é aqui uma lente biconvexa, tá vendo? Ele fica fazendo assim, ó, o dia inteiro. Se você precisar ficar focando para perto ou para longe, foca um objeto perto, foca um objeto longe, o seu cristalino fica trabalhando, né? E se você puder ler em um ambiente mexendo, você vai perceber isso, o quanto que ele trabalha e o quanto que isso causa dor de cabeça, né? Como ler num carro, ler num ônibus, por exemplo, em algumas pessoas, claro, né? Com o tempo, defeitos de visão mesmo. Então, qual é a situação que acontece aqui, Mano Bronson? A situação que acontece aqui é que o seu cristalino, que precisa focar aqui atrás na retina, ele pode ter defeito. E aí, olha que legal, o exercício ainda nem falou do defeito do cristalino, falou que o globo ocular é alongado. Então, seria como se o cristalino focasse certinho, mas a retina sai do lugar, ela vai mais para trás. É a mesma coisa que o defeito no cristalino, quando ele foca aqui, ó, antes da retina. Quando o seu globo ocular alonga ou quando o cristalino está defeituoso formando antes da retina, você perde a capacidade de enxergar bem de longe. Nós chamamos isso de miopia. Ok? Quando a imagem é formada antes da retina e você não enxerga bem para longe. O fato que eu preciso aqui é colocar na frente dos meus olhos uma lente, já que o cristalino está convergindo demais, eu preciso convergir menos, né? Fazer esses raios abrirem um pouquinho para eles chegarem lá atrás. Então eu vou usar aquela lente chamada de divergente. Lembra por que o míope não vai ao zoológico? Porque usa lente de ver gente e não de ver bicho. Fácil para a gente gravar. E aí, ó, a minha lente divergente vai abrir o raio um pouquinho. Por que o míope não vai ao zoológico? Os caras inventam cada coisa, né? E aí, o meu cristalino vai trabalhar como ele trabalha mesmo, normal. E aí sim, eu consigo corrigir a imagem lá para trás. Mas o que a lente fez? Abriu um pouquinho o raio que vai chegar nos seus olhos para que o seu olho faça o restante do trabalho. Então, ela é uma correção, não é uma cura, né? Já a hipermetropia é o inverso, né, galera? Gosto de falar que quem manja de um, manja do outro. Eu vou chegar com raios aqui no seu olho, no seu cristalino, e eles vão convergir pouco. Né? A imagem seria formada, se você prolongasse aqui, ó, depois da retina. Esse fenômeno é a hipermetropia. Conjuga muito de longe, eu perco a nitidez para perto. Hipermetropia, ok? Que onde a imagem é formada depois da retina, eu perco a nitidez para perto, ok? E a correção, claro,
uma lente que faça convergir mais, né? Porque o olho está convergindo de menos. Então, ela vai fechar aqui um pouquinho para que o cristalino termine o trabalho. Show de bola! Então, a lente deve ser convergente. E aí, com relação ao que a gente acabou de estudar sobre... Então, uma pessoa enxerga muito pouco, não forma imagem virtual. Como assim, Luiz? Explica-me. É porque os raios não vão se encontrar, ué. Não vão? Não vão se encontrar, não vão convergir. Então, o fato aqui é que eles se encontram. Se Mas encontram. não é depois da retina? E aqui se Depois ainda encontra antes funciona? também. Então, encontrando antes ou encontrando depois, né? O fato seria o mesmo, Luiz. Embaça do mesmo jeito, entendeu? Então não é uma questão de virtual ou real, porque se você pegar a retina e jogar ela lá para trás, ela é o anteparo, eles se encontram. Então entenda que como eles têm, o que é a imagem virtual? É aquela que é formada por prolongamento, né? Aqui, se você notar, os raios eles estão convergindo para o encontro. Top? A imagem virtual é aquela quando os raios divergem do encontro. Aí eu tenho que voltar prolongando eles. Então elas vão se encontrar aqui, né? Elas só não conseguem encontrar porque a retina está fora do lugar ou o cristalino está trabalhando errado. A mesma coisa aqui. Então elas encontrarem aqui e aqui elas encontrarem lá atrás, porque não vão se encontrar, né? Por isso da sua dúvida aí, é embaçado do mesmo jeito, ok? Tanto aqui em cima quanto aqui, no mesmo grau, mesmo embaçamento, tá bom? A pessoa não enxerga bem de forma alguma ali em cima para longe e aqui embaixo para perto. Aqui eu estou colocando para vocês, ó, o sinal do grau, para você não esquecer, né? Porque como a correção é divergente, foco negativo, o míope tem grau negativo. Ah, perfeito. De fato, para formar a imagem, né, aqui está formando, mas eu não estou vendo do mesmo jeito porque não está na retina. Aqui vai formar, mas eu não estou vendo do mesmo jeito porque não encontrou, né, e também não está na retina. Então ficou formou antes e vai formar depois, logo não vejo do mesmo jeito, ok? Então está aqui, negativo, grau para a miopia, positivo, grau para a hipermetropia. Top? Tem uma forma de calcular esse grau aí, né, que a gente vai discutir aí nas nossas últimas questions, associado ao ponto remoto e ao ponto próximo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Um olho de visão saudável, o olho emétrope, que a gente chama, né, sem defeito de visão, ele tem associado à miopia um ponto remoto. Já ouviu falar nisso? O que é o ponto remoto? Remoto é distante, né? É o ponto mais longe que eu consigo enxergar. No olho saudável, o mais distante que você consegue enxergar, alguém sabe quanto é? O ponto mais longínquo que você enxerga? É, o que? Uns 2 quilômetros? 2 quilômetros? Quando você olha para o céu e vê a Lua, quantos quilômetros ela está de você? Ah, então deve ser o quê? 1 vezes 10 elevado a... Uns 1.000 quilômetros? Estrela, onde ela está de você? Nossa senhora, para, Simon. E te digo mais, vai na praia e veja a linha do horizonte. Aonde aquele horizonte está de você? Ixi. Então, recapitulando, eu consigo enxergar o infinito. Mentira! Você só não vai ver muita coisa no infinito, porque devido a um conceito chamado ângulo de visão, tudo que está longe de nós fica o quê? Pequeno. Então, uma imagem no infinito seria um ponto infinitesimalmente pequeno, que o seu olho não consegue atingir, né? Ou melhor, ele não consegue interpretar. Mas, de fato, o mais distante que você poderia enxergar, se não fosse o ângulo de visão, é o infinito, uma visão saudável. É claro que alguns têm o ponto remoto bem antes do infinito.
Ah, qual é o ponto mais distante que eu vejo? 2 metros. Acima de 2 metros, não vejo nada. Cadê meu óculos? 1 metro. Ah, depois de 1 metro, não vejo nada. Cadê meu óculos? Então, é possível você calcular o ponto remoto, o grau da lente do míope, através da informação do ponto remoto, usando a seguinte equação. Vergência é igual a 1 sobre ponto remoto, saudável, menos 1 sobre ponto remoto do míope. Eu vou colocar como PR'. Ô Simon, mas para eu usar essa fórmula e calcular a vergência, eu vou precisar dos pontos remotos em metros. Quanto que dá 1 dividido por infinito, Simon? Afinal de contas, o PR aqui é infinito, né? Então, o que seria 1 sobre infinito? Quanto vale 1 sobre infinito? Tendência a zero. Quanto? Tendência a zero. Tende a zero. Muito bem. Então, a vergência será menos 1 sobre o PR que a pessoa míope tem. Isso tem que ser dado no exercício, né? Ah, o míope não consegue enxergar além de 3 metros, né? O ponto remoto, ponto mais distante, 3 metros. Então, menos 1 sobre 3 metros. Vai ser a vergência, o grau desse cara. Ah, eu não consigo enxergar de 50 centímetros para frente. Menos 1 sobre meio metro. É o grau, a vergência desse cara. Associado à hipermetropia, nós temos o ponto próximo, né? O quanto mais perto eu consigo enxergar, nós chamamos isso de PP, ponto próximo. Alguém tem noção de qual seria o ponto próximo para a nossa visão nítida? Qual seria o ponto próximo de boa para enxergar? 30 centímetros? Quanto? 30 centímetros? Quase. Ah, Simon, mas aqui, ó, eu tô vendo minha mão de boa, embaçada. Não, se eu forçar, eu vejo. Forçando, doendo a cabeça, doendo os olhos. Existe uma distância padrão chamada de acomodação visual, que corresponde a 25 centímetros. Esse é o ponto próximo com acomodação. E claro, né, existe aquela pessoa cujo ponto próximo é diferente disso, né? Então, de 25 centímetros para frente, esse cara enxerga. Tem pessoa que o ponto próximo é 1 metro. Então, só de 1 metro para frente eu enxergo. De 1 metro para trás eu não vejo, né? Dificuldade em enxergar de perto. Tem pessoas que o ponto próximo é 50 centímetros. Ah, de 50 centímetros para frente eu vejo. Já viu o neguinho lendo assim? Né? O cara dá aquela distância para conseguir enxergar a parada. Então, da mesma forma, a vergência 1 ponto pp menos 1 ponto pp hipermétrope, né? O pp do defeito que o exercício vai dar para você. Só não se esqueça que o pp saudável não pode entrar aqui 25 centímetros, né? Tem que entrar aqui 0,25 metros, senão você senta em la graxa, ok? Então, essas são as informações com relação à nossa óptica da visão, ok? Lembrando que tem um defeito aqui dentro da hipermetropia, que acontece naturalmente com a idade, depois dos 35, 40 anos, chamado de presbiopia. É a mesma hipermetropia, só que acontece com a idade, com a utilização do olho. Chamamos de vista cansada, ok? O globo ocular ou cristalino trava ali naquele ponto e relaxa, não trabalha mais a partir dali. Né? Ah, a partir daqui agora não quero trabalhar não. É o famoso, você usa óculos? Não, só para ler. Né? Então, é para perto. Né? A pessoa tradicionalmente já vai ter uma dificuldade para enxergar de perto a partir dessa idade. Sacou? Estou quase chegando lá. Beirando a idade do óculos para ler. Ok? Então aqui, ó, voltando para a óptica da visão, ele está dizendo que a pessoa tem miopia. Top? A imagem é formada aqui no quadrinho antes da retina, letra A ou letra B? Letra A. Né? Não. Embaçada. E a correção deve ser a lente de ver gente e não de ver bicho. Por isso,
Letra A de amor. Top? Letra A. Vamos focar no gabarito aqui da sorte. Letra A de amor. Show? Número 19, de matemática. Considere-se uma pessoa com hipermetropia que só consegue enxergar nitidamente um objeto situado a uma distância superior a 50 centímetros. Aí, lindo. Esse é o ponto próximo da pessoa. O mais perto que ela consegue enxergar, 50 centímetros. Sabendo que a distância mínima convencional de visão distinta é de 25, olha que legal o exercício, entregou para você o ponto próximo saudável, né, ou a acomodação visual, pode-se afirmar que a vergência das lentes que corrigem seu defeito de visão em dioptrias é igual a... essa eu vou te dar um minuto para fazer, mano, usando a equação da vergência, 1 sobre ponto próximo saudável, menos 1 sobre ponto próximo remoto. Qual seria o grau da lente desta pessoa, dessa baixinha? Você copiou o resumo da óptica da visão que eu passei aqui no quadro, da miopia e hipermetropia? Porque rapidamente eu já virei para o slide, eu não sei se você conseguiu tirar o print e tudo mais. Deu certo? Sim. É porque você tem um controle aí também de sair dessa tela aí, não tem? De ampliar a tela do quadro, não tem? Eu acho que não. Sabe? Eu achei que tinha. Achei que dava para dar 2 cliques lá e focar. Tem como, é só apertar no pin vídeo. No pin, né? É. Que chique, gente. Pin vídeo. Bom, eu apertei o chat aqui para a galera, mas o chat não está abrindo, então vou sair ali do slide. É o Luiz e a Giovanna Kustein mandando tem sim, ok? Bom, mas de qualquer forma todo mundo tirou, pode continuar, tá? Nós temos lá o ponto próximo do hipermétrope 50 centímetros e 25 centímetros é a acomodação visual para nossa número 19. Ó, a galera já está mandando resposta aqui, hein? Acho que é B, também acho que é B. Então, a nossa número 19, nós temos vergência 1 sobre o ponto próximo menos 1 sobre o ponto próximo hipermétrope, ok? Então, nós teremos de forma direta, ponto próximo 0,25 metros, a acomodação visual, e o da pessoa hipermétrope, meio metro. Né? Fazendo diretão, sem mínimos, sem nada, 1 sobre 0,25, 4, 1 sobre 0,5,
2, perfeito? E aí, 4 menos 2, o mais 2 dioptrias, né? Legal que também deu certo com o sinal, porque o hipermétrope, lembra, usa lente convergente e por isso 2 dioptrias. É exatamente o sinal para a divergência de forma correta. Então, esse cara tem 2 dioptrias e, segundo lá a nossa parada, é a letra B, ok? De 2 dioptrias. Questão número 20. Em relação aos defeitos de visão. Não, mas já temos gabarito, mas não tem problema. Em relação aos defeitos de visão, assinale a alternativa correta. Letra A. Para enxergar nitidamente, uma pessoa míope deve usar lentes divergentes e não convergentes, como está dizendo a letra A. Sai fora. Um olho hipermétrope forma imagens antes da retina, não, depois da retina. C. O astigmatismo se deve ao não paralelismo dos eixos visuais dos dois olhos. Não. O astigmatismo acontece, moçada, devido à não esfericidade da córnea. Né? O globo ocular é esférico, né, aproximadamente, a córnea é uma capa, que também tem que acompanhar essa esfera. Acontece que ela pode descolar, ficar meio abaulada, meio torta, e aí acontece a formação de múltiplos focos do seu olho. Né? Você olha para uma imagem e vê uma em cima da outra. Você vê um borrão, como se tivesse um fantasma naquela imagem que você está enxergando. Isso é o astigmatismo, corrigido com lentes cilíndricas, ok? Que a gente não estuda aqui no ensino médio, né? Fundamental e médio. Letra D. A presbiopia, vista cansada, hipermetropia, ocorre devido à perda da capacidade de acomodação do cristalino. Perfeito. A acomodação visual, que é de 25 centímetros, né, que te permite enxergar dali para frente, você perde a acomodação. Então, ele para de acomodar nos 25 centímetros e vai relaxando 30, 40, 50, 1 metro. Então, você passa a não enxergar bem de perto devido à idade. A vista cansada, letra D, presbiopia. Para mim é correto, né? A gente já viu o gabarito também. Letra E, o estrabismo se deve à assimetria da curvatura da córnea. Nada a ver. O estrabismo se deve ao olho torto, ok? É o vesgo. Filé não tem nada a ver com a simetria da curvatura de córnea, não é a córnea que fica assimétrica, é o globo ocular em si, é o eixo do globo ocular, né? Eu posso ficar vesgo para dentro ou para fora, não é isso? Então o estrabismo, o estrábico é o vesgo. Note que o estrabismo ele tem pouquíssima aplicação ao longo das questões que você vai ver na sua vida aí. A presbiopia, né, ele traz um pouco mais, mas miopia, hipermetropia e o astigmatismo são os pontos mais falados, ok? Dentro dessa óptica da visão. Perfeito? Lindão, estamos chegando à parte final, né? A Ana está aqui? Luiz, eu acredito que seja biológico, Luiz. Tá? Eu acredito que seja biológico. Eu não tenho certeza. Porque eu conheço muitas pessoas, vezes, que nem usam óculos nem nada. Simplesmente o olho não tem simetria, né? É. Verdade. A maioria, né? Não vai usar nada, não. É só assimétrico mesmo. Vai enxergar tranquilo, mas não é simétrico. Eu Só que, acredito que Simon, seja assim. também eu tenho um colega que, quando ele era criança, ele era muito vesgo. Aí ele usou óculos durante a infância dele e hoje em dia o olho dele é simétrico, não tem diferença Por causa da nenhuma. maturidade, né? O óculos ajuda a forçar o olho a um direcionamento correto. Tem uma lente específica para isso. Então, quando você é novo, você ainda consegue fazer muita coisa pelo olho. Né? Tem muitas pessoas que nascem enxergando muito pouco de um olho, usa o tampão, né, para forçar o outro. Você já viram a ideia do tampão? Quando a pessoa é muito vesgo de um olho só, tampa um e deixa só o vesgo enxergando. Né? Sim, Você já vi. tampa o saudável e deixa só o vesgo enxergando para você forçar ele a ser cuidado. Aí a pessoa usa o óculos, né, um lado sem lente, só o tampão, e o outro com lente.
Então, essa lente específica vai forçar o olho a enxergar num caminho. Okay? Então, é possível, e aí eu acredito por causa da biologia, né, óptica mais biologia, mas por causa da biologia do olho ainda em maturidade, de você conseguir ainda orientá-lo até ele atingir um ponto onde dali para frente só cirurgia, né, que acontece. O oftalmologista mesmo fala com vocês em relação a isso, ok? Eu perguntei pela Ana porque ela tinha uma dúvida para mim, ela pediu para eu explicar uma parada para ela e ela não está aqui, né? Não. Ana. Bom, eu vou falar, né? Vai ficar gravado. Fica aí de presente para Beijo, Ana, né? Vou explicar a sua dúvida aqui, que ajuda a todos, né? É uma dúvida sobre mantos de invisibilidade, que foi descoberto há alguns anos atrás na Caltech, né, na universidade lá na Califórnia, aonde a galera descobriu um material. Ele geralmente é feito em cubo, né? Um materialzinho que ficou conhecido como metamaterial, que usa dentro deste cubo partículas muito pequenas, né? Conseguiram fazer. Foi você, Dani? Nossa, agora eu fiquei com vergonha. Desculpa. Achei que era a Ana. Mas Ana, Dani, Anne, Dani, Ana, Dani, é tudo igual. Perdão, Dani. A Dani está aqui, então beijo, Dani. Ana, esquece aí se você for ver isso depois. É para Dani só, tá bom? Brincadeira. Um metamaterial, ok? Feito por partículas, Dani, e galera, no geral, né, de material plasmático. Partículas com comprimentos de onda muito pequenos, muito menores que o da luz, que faz com que este cubo, né, este corpo feito por essas partículas, tenha propriedades refratárias encontradas em nenhum corpo natural aqui na Terra. Né? Com isso, eles descobriram um índice de refração negativo. Simon, como que funciona isso? É um material que diverge, que refrata para o lado errado. Doideira, né? Então, tá aqui o nosso feixe. Filé. Entrando aqui, é natural que você pense que o raio vai passar, aproximar da normal e vazar para aqui, né? Para esse lado. Não, ele refrata para o outro lado. Mandando para essa direita aqui, ó, nada de luz. Um raio, um meio transparente que promove nessa região aqui, vamos fazer de verdinho, o que eles chamaram de capa de invisibilidade. Sendo assim, meus amados, isso aqui vai ter algumas propriedades e algumas aplicações técnicas que ainda estão sendo desenvolvidas, tá? Para você ter uma ideia, esse metamaterial, de forma simples, que foi desenvolvido lá, porque já tinham encontrado outros metamateriais por aí, né? Mas esse metamaterial foi desenvolvido em laboratório, e esse metamaterial desenvolvido em laboratório, ele funciona para o espectro azul, por exemplo, ok? Mas tá, Simon, falando de vestibular, né? Não vamos viajar demais aqui na física moderna e vamos falar do vestibular. O que eu preciso saber? Preciso saber da composição do metamaterial? Não. Ok? Não. O Enem traz essa questão aqui, e alguns vestibulares agora, dos últimos anos, também trouxeram. E a única coisa que eles querem saber é, dado o metamaterial, para ele refratar errado, o que eu posso afirmar sobre o seu índice de refração? E aí é conhecimentos gerais, né? Ele tem um índice de refração negativo. Só para indicar que o correto era ele passar para esse sentido, como ele veio para o sentido contrário, eu diria mais aqui, menos aqui. Ah, então ele apresenta o índice de refração negativo. E isso causa nele o quê?
uma refração para o lado errado, ok? Ao invés de ir para um lado, ele vem para o outro lado. As aplicações dessa capa de invisibilidade, quais os compostos plamáticos aqui dentro, até mesmo saber que tem comprimentos de onda muito menores que o da luz e por isso, né, interferem a uma propriedade de nenhum material encontrado, né, até então, só produzidos, e também que ele funciona para o espectro azul, não temos que saber, de verdade, tá? Nenhuma. Todas as questões de metamateriais até agora são repetitivas, no sentido de que eu preciso saber sobre o índice de refração e saber como que o raio se comporta, ao invés de passar para o sentido indicado, passar para o sentido contrário. Dani, é mais ou menos isso que você estava esperando? Peraí, eu não tinha entendido por que ficava do mesmo lado. Isso aí, esse é o comportamento anormal dele, tá bom? Esse é o comportamento, foi isso que de fato eles encontraram. Então agora, assim, a gente sabe que isso aí influencia em superlentes, em células fotovoltaicas, né? Então, esse metamaterial foi encontrado na faixa do visível, gostaria muito que você entendesse isso, né? Eu falei, já metas materiais foram encontrados por aí, só que tudo com comportamento em outras radiações, se eu jogasse radiação gama, radiação X, raio ultravioleta, então esse metamaterial descoberto, que o Enem resolveu colocar na prova, né, e alguns vestibulares, é porque pela primeira vez ele opera na faixa do visível, lá no espectro azul. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu visualizar essa refração, né? Mas, segundo pesquisadores, ele vai aumentar imagens além do limite de difração, a gente chama de superlente, vai aumentar a capacidade de captação de fóton em células solares. Agora, como que eu sei disso? Não sei, né? Isso aí em artigos, né? Que ele pode fazer isso aí, né? Criar um novo guia de plasma, de ondas de plasma aqui dentro, devido ao comportamento que eles conseguiram de arranjar o plasma aqui dentro. Então, talvez isso para muitos de vocês soe meio grego, né? Isso são descobertas que irão acontecer agora, né? Num futuro a médio e longo prazo, tá? Por hora, você só precisa saber que ele contém esse detalhe e que a refração dele ocorre para o lado errado. Lindo. Segundos para fechar, né? Tira uma fotografia aí, bate a foto. Gostaria de agradecer de novo, tá? A presença de vocês, valeu demais. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa segunda parte da nossa revisão. A gente vê muita coisa legal aqui, né? Fazendo exercício. Olha, a gente foi vazar lá em metamaterial por causa da Dani, olha que massa. Então tem muita coisa que acontece por conta de vocês. Então, continuem aí perseverantes, que a gente vai longe. Filé? Até o nosso próximo encontro. Em breve eu falo para vocês quando vai ser o nosso próximo encontro, para a gente destrinchar mais uma área da física, tá bom? Um beijão para vocês, valeu demais da conta. Bom sábado, bom fim de semana, bom feriado, né, para você, dia 2 aí, bom descanso.